Neste vídeo, você verá os melhores relatos do YouTube. Aproveita e deixa seu like, é de graça e ajuda muito o canal. Seu José Aparecido tinha 73 anos bem vivido, quando aconteceu aquela coisa que ele nunca mais conseguiu tirar da cabeça. Morava sozinho num sítio pequeno lá nos confins de Minas Gerais, onde as estradas de terra ainda vira lama em tempo das águas, e onde o silêncio da noite é tão profundo que qualquer barulho diferente faz o coração disparar. Era um homem trabalhador. Acordava todo dia às 5 da manhã para cuidar das galinhas, dos porcos e das 3 vacas leiteiras que tinha. A esposa tinha partido fazia mais de 10 anos e os filhos já tinham suas vidas na cidade grande. Seu Zé era acostumado com a solidão, mas não com o que começou a acontecer naquele agosto seco de 2023. Tudo começou numa quinta-feira de lua nova, quando o escuro da noite parecia mais denso que o normal. Seu Zé tinha ido dormir cedinho, como de costume, mas foi acordado por um barulho estranho vindo do terreiro. Não era barulho de bicho conhecido, nem cachorro, nem gato, nem os porcos mexendo no chiqueiro. Era algo diferente, como se alguém tivesse arrastando alguma coisa pesada pela terra batida. O velho se levantou devagar, as juntas reclamando da idade, e foi até a janela do quarto. A casa era simples, de tijolo à vista, com umas 4 peças apenas. Da janela, ele conseguia ver quase todo o terreiro iluminado pela luz da varanda que deixava acesa a noite inteira. Mas não viu nada de diferente, só a sombra das árvores, que balançava com o vento fraco. O barulho parou assim que ele chegou na janela. Seu Zé ficou uns minutos esperando, mas como não escutou mais nada, voltou para a cama pensando que podia ter sido algum animal selvagem passando por ali. Nesses lugares, ainda tinha muito bicho do mato: onça, jaguatirica, capivara. Não era incomum ele se aproximar das casas procurando comida ou água. Mas no dia seguinte, quando foi alimentar as galinhas, encontrou uma coisa que fez o sangue gelar nas veias. No meio do terreiro, bem onde a terra fica mais batida, tinha uma marca estranha. Não era pegada de bicho nenhum que ele conhecia, nem rastro de pneu ou ferramenta. Era como se alguém tivesse pressionado algo redondo e pesado no chão, mas com uns riscos ao redor que parecia ter sido feito com unha ou garra. Seu Zé era homem de pouca conversa, mas muito observador. Tinha passado a vida inteira naquelas terras, conhecia cada árvore, cada pedra, cada som que vinha da mata. E aquela marca não fazia sentido algum. Era grande demais para ser de cachorro, muito redonda para ser de boi, e tinha aqueles riscos estranhos que arrepiava só de olhar. Durante o dia, tentou se ocupar com os afazeres da roça. Capinou um pedaço da horta, consertou uma cerca que estava meio torta e deu uma olhada nas vacas que estavam pastando no pasto mais distante. Mas a cabeça não saía daquela marca no terreiro. Por volta das 3 da tarde, quando o sol ainda estava quente, resolveu cobrir a marca com terra e tentar esquecer o assunto. A noite chegou mais uma vez, e com ela veio aquele silêncio pesado que parecia prenunciar alguma coisa ruim. Seu Zé jantou cedo, uma mistura de arroz, feijão e um pedaço de carne seca, e se instalou na varanda com um copo de pinga e o rádio ligado numa estação de música sertaneja. Era seu costume, nas noites mais quentes, ficar ali olhando as estrelas e pensando na vida. Por volta das 10 horas, o cachorro que morava com ele, um vira-lata caramelo chamado Trovão, começou a ficar inquieto. Levantava, andava em círculo, olhava para o terreiro e voltava para perto do dono. O bicho nunca tinha se comportado daquele jeito. Era corajoso, já tinha enfrentado cobra e até uma onça pequena que apareceu ali uns anos atrás. Seu Zé tentou acalmar o animal, mas Trovão continuava agitado. De repente, o cachorro parou no meio do terreiro, olhando fixo para a direção da mata, e começou um gemido baixinho que nunca tinha feito antes. Não era latido, não era choro. Era um som que parecia vir lá do fundo da alma do bicho, um som de medo puro.
Foi quando seu Zé viu pela primeira vez. Uma sombra se mexeu na beira da mata, onde as árvores ficavam mais densa. No começo, pensou que fosse só o vento balançando os galhos, mas a sombra se moveu de um jeito que não tinha nada a ver com vento. Era como se algo muito grande tivesse se encostado numa árvore e depois se afastado devagar. O velho se levantou da cadeira, o coração já batendo mais forte. Trovão tinha parado de gemer e agora estava parado que nem estátua, ainda olhando para o mesmo lugar. O silêncio era total, nem grilos, nem sapo, nem qualquer outro som da noite. Era como se todos os bichos da região tivessem sumido de uma hora para outra. A sombra se mexeu de novo, desta vez saindo completamente de trás da árvore. Mesmo com a pouca luz da varanda, dava para ver que não era animal nenhum conhecido. Tinha o formato meio humano, mas muito grande. Devia ter uns 2,5 metros de altura. E se movia de um jeito estranho, como se não tivesse osso direito, ou como se tivesse demasiada articulação onde não devia ter. Seu Zé ficou paralisado. Em mais de 70 anos de vida, já tinha visto muita coisa estranha. Luz no meio da mata que não tinha explicação. Barulho de corrente sendo arrastada em casa vazia, até um vulto de mulher de branco numa ponte velha que tinha perto dali. Mas nunca tinha visto nada igual àquilo. A coisa começou a se mover em direção ao terreiro, sempre devagar, sempre silenciosa. Trovão recuou até encostar na perna do dono, tremendo que nem vara verde. O cachorro, que sempre foi bravo e protetor, agora parecia ter virado um filhote assustado. Quando a criatura chegou mais perto da luz, seu Zé conseguiu ver melhor o que era. A pele parecia escura e rugosa, como couro velho que ficou muito tempo no sol. Os braços eram compridos demais para o corpo e terminava em mão com dedo que parecia ser garra. A cabeça era a parte mais perturbadora, meio humana, meio animal, com uns olhos que brilhavam com uma luz própria, amarelada e fria. A coisa parou bem no lugar onde tinha aquela marca no chão, exatamente onde seu Zé tinha jogado terra para cobrir. E ficou ali, parada, só olhando para casa. Não fez barulho nenhum, não se mexeu, só ficou olhando. Era como se estivesse estudando o lugar, ou como se estivesse procurando alguma coisa específica. O tempo pareceu parar. Seu Zé não sabia se tinha sido segundo ou minuto que ficou ali, olhando para aquela coisa e sendo olhado por ela. O medo era tão grande que ele nem conseguia se mexer, nem pensar direito. Era como se o cérebro tivesse desligado e só restasse o instinto de sobrevivência gritando para ele sair dali. De repente, a criatura abaixou e começou a cavar a terra com as garras, exatamente no lugar da marca. A terra que seu Zé tinha jogado ali voou para os lados como se fosse nada. Em poucos segundos, a marca original apareceu de novo, e a coisa pareceu satisfeita com o que encontrou. Foi então que ela ergueu a cabeça e olhou diretamente para os olhos do velho. O olhar era inteligente, antigo, como se aquela coisa tivesse visto muitas coisas ao longo de muito tempo. Não era olhar de animal selvagem, era olhar de algo que entendia exatamente o que estava acontecendo. Seu Zé sentiu que ia desmaiar. As pernas ficaram mole, a vista começou a escurecer nas bordas e ele teve que se apoiar na parede para não cair. Trovão tinha desaparecido. Devia ter se escondido embaixo da casa ou corrido para a mata. A criatura ficou mais uns instantes olhando, depois se levantou devagar e começou a andar em círculo ao redor da marca. A cada volta que dava, o terreiro parecia ficar mais escuro, como se ela estivesse sugando a luz da varanda. O ar ficou pesado, difícil de respirar, e uma sensação de frio começou a subir pelos pés do velho, mesmo fazendo calor. Depois de dar umas 5 voltas, a coisa parou de novo e olhou para casa. Desta vez, começou a andar em direção à varanda. Cada passo que dava fazia um barulho surdo na terra, um som que parecia vir de muito longe, como trovão distante. Seu Zé, finalmente, conseguiu se mexer.
Entrou correndo na casa, trancou a porta e correu para o quarto, onde tinha uma espingarda velha que usava para caçar umas perdizes de vez em quando. As mãos tremiam tanto que mal conseguia carregar a arma, mas finalmente conseguiu colocar 2 cartuchos e engatilhar. Voltou para a sala e ficou encostado na porta, esperando. Podia escutar os passos da coisa subindo os 3 degraus da varanda. Cada passo fazia a madeira gemer, como se o peso fosse muito maior do que parecia. Depois, silêncio total. O velho esperou, o coração batendo tão forte que parecia que ia sair pela boca. Minutos se passaram sem barulho nenhum. Será que a coisa tinha ido embora? Será que tinha sido só um pesadelo? Mas ele sabia que estava acordado. Podia sentir o cabo da espingarda gelado na mão. Podia ouvir o próprio respiração ofegante. De repente, uma batida na porta. Não era batida de punho humano. Era como se alguém tivesse dado um soco com alguma coisa dura e pesada. A porta inteira tremeu e seu Zé teve certeza que não ia aguentar muita coisa daquilo. Mais uma batida, desta vez mais forte. A madeira começou a rachar perto da fechadura. O velho apontou a espingarda para a porta, mas a mão estava tremendo tanto que não conseguia mirar direito. Terceira batida. A porta se abriu com estrondo e a criatura apareceu no vão. Agora, vista de perto e com a luz de dentro da casa, era ainda mais assustadora. A pele era coberta de cicatriz e marca estranha, como se tivesse sido queimada ou cortada muitas vezes. O cheiro que vinha dela era de terra molhada misturada com algo doce e enjoativo, como fruta estragada. Seu Zé disparou os 2 tiros quase ao mesmo tempo. O barulho foi ensurdecedor no espaço pequeno da sala, e a fumaça da pólvora tomou conta de tudo. Quando conseguiu enxergar de novo, a criatura não estava mais ali. A porta estava escancarada, mas não havia sinal dela. Ele esperou até o sol nascer para sair de dentro de casa. Quando finalmente teve coragem de olhar a varanda, encontrou 2 marcas redondas na madeira, exatamente onde tinha atirado. Os tiros tinham acertado alguma coisa, mas não tinha sangue. Não tinha nada que indicasse que a criatura tinha se ferido. No terreiro, a marca no chão tinha sumido completamente. Não havia sinal de que alguma coisa tinha cavado ali, nem rastro de que algum animal grande tinha passado pelo lugar. Era como se nada tivesse acontecido. Trovão apareceu no final da manhã, vindo da mata com o rabo entre as pernas e um olhar assustado que demorou dia para passar. O cachorro nunca mais quis ficar no terreiro depois do anoitecer, e sempre que escurecia, ele corria para dentro de casa e ficava grudado no dono. Seu Zé contou a história para algumas pessoas da cidade quando foi fazer compra na semana seguinte, mas ninguém acreditou direito. Disseram que podia ter sido onça ou que ele estava ficando meio caduco da idade. Mas Dona Maria, que trabalhava no mercadinho e conhecia todo mundo da região, ficou séria quando ele terminou de contar. Ela disse que o finado marido dela, que tinha morrido fazia uns 5 anos, sempre falava de uma criatura que aparecia na região quando ia acontecer alguma coisa ruim. Chamavam de coisa que não tem nome, porque ninguém sabia direito o que era, e quem via preferia não falar sobre o assunto. Segundo ela, a criatura só aparecia de vez em quando, sempre em época de seca prolongada ou quando ia ter alguma tragédia na região. Sempre deixava marca estranha no chão onde aparecia e sempre vinha procurar alguma coisa que só ela sabia o que era. Dona Maria disse que o marido contava que o pai dele, lá nos tempos antigos, tinha visto a mesma coisa. Numa noite de 1963, pouco antes da grande seca que matou muito gado na região. E o avô dele também falava de ter visto algo parecido antes da enchente de 1920, que carregou 3 famílias inteiras rio abaixo. Seu Zé ficou mais preocupado ainda com essa informação. Se a criatura realmente aparecia antes de tragédia, o que é que estava para acontecer?
Ele começou a prestar mais atenção no sinal da natureza, o comportamento dos bichos, a cor do céu, o jeito que o vento soprava. As semanas foram passando e nada de estranho aconteceu na região. A vida seguiu normal, com a chuva chegando no tempo certo e as plantações crescendo bem. Seu Zé começou a relaxar e a pensar que talvez não fosse nada demais, que talvez a criatura tivesse ido embora para sempre. Mas, numa noite de dezembro, quando o calor estava insuportável e nem o vento dava um alívio, a coisa voltou. Desta vez, seu Zé estava preparado. Tinha colocado uma luz mais forte na varanda, tinha deixado a espingarda carregada perto da cama e tinha até comprado uma lanterna potente na cidade. Quando o trovão começou com aquele gemido baixinho, o velho já sabia o que ia acontecer. A criatura apareceu no mesmo lugar de antes, na beira da mata, mas agora ela parecia diferente, mais substancial, como se tivesse ganhado força ou como se tivesse se tornado mais real. Os olhos brilhavam mais e dava para ver melhor os detalhes, da forma estranha. Desta vez, ela não parou para cavar marca nenhuma. Veio direto em direção à casa, andando mais rápido que da primeira vez. Seu Zé acendeu a lanterna e apontou para a criatura, mas a luz parecia não fazer diferença nenhuma. Se alguma coisa parecia deixar ela mais irritada. A coisa subiu na varanda sem hesitar e foi direto para a porta. Mas desta vez não bateu. Simplesmente empurrou a porta com força e ela se abriu como se a tranca fosse feita de papel. Seu Zé disparou assim que ela entrou, mas os tiros passaram direto através do corpo dela, como se ela fosse feita de fumaça. A criatura parou no meio da sala e ficou olhando para o velho. Depois, pela primeira vez, fez um som. Não era voz, não, era grito. Era como um suspiro muito longo e profundo que parecia carregar uma tristeza antiga e um cansaço sem fim. Era o som mais solitário que seu Zé já tinha escutado na vida. Depois do suspiro, a coisa se virou e saiu da casa do mesmo jeito que tinha entrado. Desceu os degraus da varanda e caminhou até o meio do terreiro, onde parou e olhou para o céu. Ficou assim por um tempo que pareceu eterno, como se estivesse esperando alguma coisa. Então, simplesmente desapareceu. Não sumiu gradualmente. Não se dissolveu. Num segundo estava ali, no outro não estava mais, como se nunca tivesse existido. No dia seguinte, seu Zé soube pelo rádio que tinha acontecido um acidente na estrada principal que ligava a cidade ao distrito onde ele morava. Um caminhão carregado de combustível tinha capotado numa curva e explodido, matando o motorista e interditando a estrada por vários dias. Era o tipo de tragédia que afetava toda a região, já que era a única estrada de acesso. Foi então que ele entendeu. A criatura não trazia a tragédia, ela vinha avisar. Era como um mensageiro de alguma coisa muito antiga, muito maior que qualquer coisa que ele pudesse entender. Vinha marcar o lugar onde algo importante ia acontecer, deixar um sinal de que as forças da natureza ainda tinham poder sobre a vida dos homens. Depois dessa segunda visita, seu Zé nunca mais viu a criatura. Mas às vezes, nas noites de lua nova, quando o silêncio fica mais profundo, ele ainda sente que ela está por perto, observando, esperando o momento certo de aparecer de novo. Trovão morreu de velhice 2 anos depois, mas antes de morrer, teve mais. Uma crise daquele medo estranho, gemendo baixinho e olhando para o terreiro como se visse alguma coisa que seu Zé não conseguia enxergar. O velho suspeita que o cachorro conseguia sentir a presença da criatura, mesmo quando ela não estava visível. Hoje, com 75 anos, seu Zé ainda mora no mesmo sítio. Mas agora ele entende que não está sozinho naquelas terras. Tem alguma coisa muito mais antiga que ele ali. Alguma coisa que conhece segredo que os homens nunca vão compreender. E de vez em quando o mundo fica muito barulhento e as pessoas se esquecem de que ainda são pequenas, perto das forças da natureza, essa coisa volta para lembrar
que nem tudo que existe pode ser explicado ou controlado. Ele nunca mais contou a história para ninguém da cidade. Aprendeu que tem experiência que são grande demais para ser dividida. Mistério que perdem o poder quando são expostos à luz do dia. Mas nas noites quentes, quando senta na varanda com seu copo de pinga e olha as estrelas, às vezes sussurra uma oração de agradecimento por ter sido escolhido para ver o que viu e por ter sobrevivido para contar, mesmo que só para si mesmo. O terreiro continua do mesmo jeito, a terra batida e lisa. Mas seu Zé sabe que embaixo daquela terra tem uma marca que nunca vai sumir completamente, um sinal de que algumas coisas são eternas e que o mundo ainda guarda mistério que vão além da compreensão humana. E isso, de algum jeito estranho, traz um conforto que ele nunca conseguiu explicar direito. Benedito Ferreira dos Santos tinha 68 anos quando decidiu abrir o poço que ficava nos fundos da propriedade. Era um poço antigo, que já estava ali quando ele comprou a terra, há mais de 40 anos atrás. Sempre teve medo daquele buraco. Não sabia bem por quê. Tinha alguma coisa nele que deixava o ar pesado ao redor, principalmente quando o sol estava se pondo. O sítio ficava numa região de cerrado do interior de Goiás, onde a terra vermelha se estendia até onde a vista alcançava e onde as chuvas eram poucas e preciosas. Seu Benedito criava gado de corte numa propriedade média, nada muito grande, mas que dava para o sustento dele e da esposa, Dona Lourdes, com quem era casado fazia 45 anos. O poço ficava a uns 200 metros da casa, meio escondido, por uns pés de pequi e uma cerca velha de arame farpado que ele nunca se deu o trabalho de consertar direito. Era redondo, feito de pedra, com uma borda de mais ou menos 1 metro de altura. Sempre teve uma tampa de madeira em cima, pesada e meio apodrecida, que parecia ter sido colocada ali fazia muito tempo. Naquele ano de 2023, a seca estava sendo pior que o normal. Os açudes da região tinham secado quase por completo, e mesmo os poços artesianos dos vizinhos estavam dando pouca água. O gado de seu Benedito estava sofrendo, e ele sabia que precisava encontrar uma fonte nova de água se não quisesse perder os animais. Foi Dona Lourdes quem sugeriu que ele desse uma olhada no poço velho. Benedito, ela disse numa manhã de agosto, por que você não vai ver se aquele poço dos fundos não tem água? Talvez a gente consiga limpar ele e usar para dar água para o gado. Era uma sugestão sensata, mas só de pensar em mexer naquele lugar, seu Benedito sentia um frio na barriga. Mesmo assim, a necessidade falou mais alto. No sábado seguinte, pegou uma lanterna potente, umas cordas e algumas ferramentas e se dirigiu para o fundo da propriedade. Era meio-dia, o sol estava a pino, mas quando chegou perto do poço, teve a impressão de que ali estava mais fresco, como se a temperatura fosse diferente num raio de uns 20 metros ao redor. A tampa de madeira estava ainda mais deteriorada do que ele lembrava. Quando tentou levantar, ela se desfez quase completamente nas mãos dele, deixando escapar um cheiro estranho que vinha lá de dentro. Não era cheiro de água parada, nem de terra úmida. Era alguma coisa doce e enjoativa, meio parecida com flor murcha, misturada com incenso velho. Seu Benedito acendeu a lanterna e direcionou o feixe para dentro do poço. A profundidade era maior do que esperava. A luz não conseguia alcançar o fundo. As paredes eram de pedra bem trabalhada, com uns desenhos estranhos entalhados aqui e ali, que ele nunca tinha reparado antes. Não parecia trabalho de pedreiro comum. Era fino demais, delicado demais para ser feito com ferramenta normal. Jogou uma pedra lá dentro para tentar escutar se tinha água no fundo. A pedra desceu por vários segundos antes dele escutar o barulho dela batendo em alguma coisa sólida. Não foi barulho de pedra batendo na água, nem de pedra batendo em terra. Foi um som seco,
oco, como se tivesse batido em madeira velha ou osso. Isso deixou ele intrigado. Resolveu descer uma corda com um gancho na ponta para tentar puxar o que quer que tivesse lá embaixo e tivesse feito aquele barulho. Depois de alguns minutos descendo e subindo a corda, conseguiu fisgar alguma coisa e puxar para cima. O que veio, na ponta do gancho, fez o sangue de seu Benedito gelar. Era um pedaço de madeira entalhada, meio parecida com os desenhos que tinha nas paredes do poço. Mas não era só a madeira que chamava a atenção. Tinha alguma coisa amarrada nela com um barbante que parecia ser feito de cabelo humano. Era um pacotinho pequeno, envolto num pano escuro que cheirava aquele mesmo cheiro doce e enjoativo que vinha do poço. Seu Benedito era homem simples, mas não era bobo. Tinha crescido ouvindo história da avó sobre coisa ruim, despacho, trabalho, feito para prejudicar os outros. E aquilo ali tinha cara de ser exatamente esse tipo de coisa. Alguém tinha jogado algum trabalho naquele poço, provavelmente fazia muito tempo. O certo seria jogar aquilo fora, queimar talvez, e fechar o poço, de novo. Mas a curiosidade falou mais alto. Levou o objeto para casa e mostrou para Dona Lourdes, que ficou branca que nem papel quando viu. Benedito, pelo amor de Deus, você foi mexer naquele poço maldito, ela gritou fazendo o sinal da cruz. Quantas vezes eu não falei para deixar aquele lugar quieto? Agora você trouxe essa porcaria para dentro de casa. Dona Lourdes conhecia essas coisas melhor que o marido. A mãe dela tinha sido benzedeira e ela tinha aprendido desde pequena a reconhecer o sinal de quando alguma coisa não estava certa. E aquele objeto que o marido tinha trazido estava irradiando uma energia ruim que ela conseguia sentir fisicamente. Leva isso embora daqui agora mesmo, ela continuou gritando. E não volta mais naquele poço. Tem coisa que é melhor deixar enterrada. Benedito! Mas seu Benedito, teimoso que nem mula, não deu ouvido à esposa. Levou o objeto de volta para o poço e jogou lá dentro de novo. Mas o mal já estava feito. Mexer naquelas coisas tinha despertado alguma coisa que estava dormindo há muito tempo. Naquela mesma noite, Dona Lourdes teve um pesadelo terrível. Sonhou com uma mulher muito velha, vestida de preto, que subia do fundo do poço carregando uma criança no colo. A mulher tinha os olhos fundos e vazios, e a criança não se mexia, como se tivesse morta. No sonho, a mulher caminhava devagar em direção à casa, deixando rastro de água barrenta por onde passava. Dona Lourdes acordou gritando, o corpo todo molhado de suor frio. Seu Benedito tentou acalmar a esposa, mas ela estava muito agitada, repetindo que tinha visto alguma coisa terrível e que eles precisavam sair dali o quanto antes. Foi só pesadelo, mulher, ele disse. Você está muito nervosa por causa daquela coisa que eu achei no poço. Amanhã eu vou lá e tapo ele direito, aí você fica sossegada. Mas Dona Lourdes sabia que não tinha sido só pesadelo. Tinha sido diferente, mais real, como se ela tivesse realmente visto aquela mulher subindo do poço. E o pior é que ela ainda conseguia sentir o cheiro de água barrenta e coisa podre que vinha da aparição. No dia seguinte, seu Benedito acordou cedo para ir cuidar do gado como sempre fazia. Mas quando saiu de casa, encontrou alguma coisa que fez o coração disparar. Tinha rastro de lama pelo terreiro, indo da direção do poço até bem perto da varanda da casa. Não era lama normal, era escura, quase preta e tinha um cheiro forte de água parada e coisa morta. O mais estranho é que não tinha chovido fazia mais de 2 semanas. De onde tinha vindo aquela lama? E por que o rastro parecia ser de pegada humana, mas muito grande, como se fosse de uma pessoa gigante ou de alguém que tivesse carregando um peso muito grande? Seu Benedito seguiu o rastro de volta até o poço. Quando chegou lá, levou um susto que quase fez ele cair para trás. A pedra ao redor da borda do poço estava toda molhada e tinha mais daquela lama escura escorrendo pelas laterais. Era como se alguma coisa tivesse saído de dentro do poço durante a noite e depois voltado. Ele se aproximou com cuidado e olhou lá dentro.
A água tinha subido quase até a borda, quando no dia anterior o poço estava completamente seco. E a água não era limpa, era turva, quase preta, e tinha alguma coisa boiando na superfície que ele não conseguia identificar direito. Seu Benedito voltou para casa correndo. Encontrou Dona Lourdes na cozinha, preparando o café. Mas ela estava com uma cara péssima, olhar funda e a mão tremendo. Lourdes, tem alguma coisa muito errada acontecendo aqui, ele disse, contando sobre o rastro de lama e sobre o poço que tinha enchido de água suja durante a noite. Dona Lourdes parou o que estava fazendo e olhou para o marido com uma expressão de medo que ele nunca tinha visto antes. Eu falei para você não mexer naquele lugar, Benedito. Agora você acordou alguma coisa que estava melhor dormindo. Essa água que apareceu no poço não é água comum. É alguma coisa que veio de muito longe, de muito fundo. Ela contou então para o marido uma história que a mãe dela tinha contado quando ela era pequena. Segundo a benzedeira, aquele poço tinha sido usado antigamente por pessoas que faziam trabalho pesado, coisa de macumba brava para prejudicar desafeto. Diziam que tinha gente que jogava ali dentro coisa que não podia ver à luz do dia e que, por isso, o poço tinha ficado amaldiçoado. Minha mãe sempre dizia que enquanto o poço ficasse tampado e ninguém mexesse nele, as coisas ruins que estavam lá embaixo ia ficar quieta. Mas se alguém fosse lá perturbar, elas iam acordar e vir atrás de quem mexeu. Seu Benedito era homem de fé, mas não era muito de acreditar em história de assombração. Mesmo assim, o que tinha acontecido durante a noite não tinha explicação normal. Resolveu ir na cidade procurar Padre Miguel, que conhecia ele desde criança e sempre tinha uma palavra de sabedoria para dar. Padre Miguel escutou a história toda com atenção, fazendo pergunta de vez em quando para entender melhor o que tinha acontecido. Quando seu Benedito terminou de contar, o padre ficou um tempo pensativo antes de falar. Benedito, existe coisa neste mundo que a gente não entende completamente, mas que nem por isso deixa de ser real. Se realmente tem alguma força negativa naquele poço, o melhor é benzer o lugar e selar ele para sempre. O padre se ofereceu para ir no sítio fazer uma bênção, mas disse que era importante que seu Benedito e Dona Lourdes tivessem muita fé e não deixasse o medo tomar conta. O medo é o alimento dessas forças ruins, ele explicou. Quanto mais medo vocês tiver, mais forte elas ficam. Na tarde seguinte, Padre Miguel foi até o sítio acompanhado de seu Benedito. Quando chegaram perto do poço, o padre parou e ficou um tempo observando o lugar. Disse que conseguia sentir que ali tinha uma energia muito pesada, como se o ar fosse mais denso e difícil de respirar. A água continuava alta, quase transbordando, e ainda tinha aquele cheiro forte de coisa podre. Padre Miguel tirou da bolsa um frasco de água benta, um crucifixo e uma Bíblia velha que ele sempre carregava para essas ocasiões. Começou a rezar, em latim, jogando água benta ao redor do poço e pedindo proteção divina. Mas no meio da oração, aconteceu alguma coisa que fez até o padre se assustar. A água do poço começou a borbulhar, como se estivesse fervendo, e um som estranho começou a sair lá de dentro. Não era som de água fervendo, nem de ar escapando. Era como se alguém tivesse gemendo lá no fundo, um gemido baixo e prolongado que parecia carregar uma dor muito antiga. O som foi ficando mais alto e junto com ele veio um cheiro ainda pior, de coisa morta há muito tempo. Padre Miguel continuou, rezando, mas seu Benedito conseguia ver que ele estava nervoso. O crucifixo na mão do padre começou a esquentar, ficando tão quente que ele teve que trocar de mão para não se queimar. De repente, a água do poço começou a baixar rapidamente, como se tivesse um ralo gigante no fundo, sugando tudo. Em menos de um minuto, o poço voltou a ficar completamente seco e o gemido parou. Padre Miguel terminou a oração e ficou um tempo observando o poço em silêncio. Depois se virou para seu Benedito e disse: "O que quer que tivesse aqui
Foi embora por enquanto, mas não foi destruído. Só foi mandado de volta para o lugar de onde veio. Você precisa selar esse poço para sempre, Benedito. Encher ele de terra e cimento e nunca mais mexer aqui. Seu Benedito prometeu que ia fazer exatamente isso. No dia seguinte, contratou um espião da região para ajudar a encher o poço com terra e pedra. Mas quando chegaram para o trabalho, encontraram o poço cheio de novo. Só que desta vez, a água estava completamente cristalina, como se fosse de nascente. Os peão ficaram confusos, mas seu Benedito insistiu que ele jogasse terra lá dentro mesmo assim. Trabalharam o dia inteiro, e quando terminaram, o poço estava completamente entupido, nivelado com o chão. Por cima, seu Benedito mandou jogar uma camada grossa de cimento e colocou uma cruz de ferro bem no meio. Durante alguns dias, pareceu que tudo tinha voltado ao normal. O gado voltou a beber água do açude, que tinha enchido com as primeiras chuvas de setembro, e Dona Lourdes parou de ter pesadelo. Seu Benedito até começou a achar que tinha exagerado na preocupação. Mas numa noite, de lua cheia de outubro, Dona Lourdes acordou com sede e foi na cozinha beber água. Quando passou pela janela que dava para os fundos da propriedade, viu alguma coisa que fez ela ficar paralisada de medo. Onde tinha sido o poço, agora brotava uma fonte de água cristalina que subia uns 2 metros de altura antes de cair de volta, no chão. A água brilhava com uma luz própria, como se tivesse alguma coisa fluorescente misturada nela. E ao redor da fonte tinha várias figuras humanas bebendo da água. Mas não eram pessoas normais. Era um vulto meio transparente, de várias idades e época diferente, vestido com roupa antiga. Tinha um homem, mulher, criança, todos bebendo daquela água brilhante como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Dona Lourdes chamou o marido, mas quando seu Benedito chegou na janela, não viu nada. A fonte tinha sumido e no lugar do poço só tinha o cimento e a cruz de ferro que ele tinha colocado. "Você está vendo coisa, mulher", ele disse. Mas Dona Lourdes sabia que não tinha sido ilusão. Tinha visto aqueles vultos tão claramente quanto via o marido na sua frente. A partir daquela noite, Dona Lourdes começou a ver a fonte e os vultos toda vez que olhava para a direção do poço durante a madrugada. Sempre na mesma hora, entre 2 e 3 da manhã, a fonte aparecia e os espíritos vinham beber da água. Ela nunca mais contou para o marido, porque sabia que ele não ia acreditar. Mas começou a entender que aquele poço não era lugar de coisa ruim, como tinha pensado no começo. Era lugar sagrado, uma fonte de água que existia em alguma dimensão paralela e que os espíritos de pessoas que tinham morrido de sede ou sofrimento vinha beber para encontrar paz. O trabalho que seu Benedito tinha achado no fundo do poço não era macumba feita para prejudicar ninguém. Era oferenda deixada por alguém que conhecia o poder daquele lugar. Alguém que sabia que ali era portal entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Aos poucos, Dona Lourdes foi perdendo o medo dos vultos. Eles nunca se aproximavam da casa. Nunca tentavam se comunicar com ela. Só vinham beber da fonte e depois sumiam, sempre em silêncio, sempre respeitoso. Uma noite, ela reconheceu um dos vultos. Era sua própria mãe, a benzedeira, que tinha morrido fazia 5 anos. A velha senhora estava ali, bebendo da água brilhante junto com os outros espíritos, e quando notou que a filha estava observando, acenou discretamente antes de desaparecer. Foi então que Dona Lourdes entendeu completamente. Sua mãe, que tinha passado a vida inteira ajudando os outros com suas bênçãos e remédio caseiro, agora fazia parte daquele lugar especial onde as almas encontravam alívio para sua sede espiritual. Seu Benedito nunca soube da verdade sobre o poço. Para ele, o problema tinha sido resolvido com a bênção do padre e o cimento que ele jogou por cima. Viveu o resto da vida, achando que tinha livrado a propriedade de alguma força maligna. Mas Dona Lourdes sabia que, na verdade, ele tinha encontrado alguma coisa muito mais preciosa.
um lugar onde o divino tocava a terra, onde as almas sedentas podiam encontrar a água da vida eterna. E ela se sentia privilegiada por ter sido escolhida para guardar esse segredo, para ser testemunha silenciosa daquele milagre que acontecia todas as noites no fundo de sua propriedade. Quando seu Benedito morreu, 10 anos depois, Dona Lourdes esperou para ver se ele apareceria na fonte junto com os outros espíritos. E numa madrugada de dezembro, lá estava ele, bebendo da água cristalina com uma expressão de paz que ela nunca tinha visto no rosto dele em vida. Ela sorriu e acenou para ele, como tinha feito com a mãe anos antes. Seu Benedito sorriu de volta e fez um gesto com a mão, como se estivesse dizendo que agora entendia tudo, que agora sabia que aquele lugar era bênção e não maldição. Dona Lourdes continuou morando no sítio até morrer de velhice, sempre cuidando para que ninguém mexesse, no lugar onde tinha sido o poço. Deixou instruções para as netas, que herdou a propriedade, para nunca tirar a cruz de ferro e nunca cavar naquele lugar. Hoje, a propriedade pertence a uma família da cidade que não sabe nada sobre a história do poço. Mas Dona Mariazinha, a neta de Dona Lourdes, às vezes vai lá visitar e fica observando o lugar durante a madrugada. E de vez em quando a lua está cheia e o céu está bem claro, ela consegue ver a fonte brilhante e os vultos que vêm beber da água eterna. É assim que as histórias se perpetuam na roça, passada de geração em geração, guardada por quem tem olho para ver e coração para entender que nem tudo que parece assombração é coisa ruim. Às vezes, é só o mistério da vida se manifestando de um jeito que a gente não está acostumado a compreender. O velho Zé Antônio ajeitou o chapéu de palha na cabeça e olhou para o horizonte, onde o sol já estava se escondendo atrás dos morros. Era uma dessas tardes quentes de verão, quando o ar parece que pesa e os grilos começam sua sinfonia, antes mesmo da noite chegar. Ele estava sentado na varanda da casa de madeira que construiu com as próprias mãos há mais de 40 anos no meio de suas terras lá no interior de Minas Gerais. A propriedade do Zé ficava numa região meio isolada, onde a estrada de terra batida serpenteava por entre morros cobertos de mata fechada. O vizinho mais próximo morava a uns 5 quilômetros dali. E para chegar na cidade, eram mais de 20 quilômetros de poeira no verão e lama no inverno. Era exatamente como ele gostava, longe da correria, do barulho e das complicações que a vida moderna trazia. Naquela noite específica, que ele jamais conseguiria esquecer pelo resto da vida, Zé estava terminando de dar trato nos animais. As vacas já estavam recolhidas no pasto mais próximo da casa, as galinhas no galinheiro e os porcos no chiqueiro. Era sua rotina de sempre, que seguia religiosamente todos os dias desde que se mudou para a roça. O homem sempre foi meio desconfiado dessas histórias que o pessoal da região contava. Falavam de luzes estranhas que apareciam na mata, de barulhos esquisitos durante a madrugada, de animais que sumiam sem deixar rastro. Zé sempre achou que era coisa de gente que tinha medo do escuro ou que bebeu demais na venda do seu Manoel. Ele mesmo nunca tinha visto nada demais nos seus anos todos ali. Mas naquela noite, as coisas começaram diferente logo cedo. Primeiro foram os cachorros. Zé tinha 3 vira-latas que sempre foram corajosos, que latiam para qualquer sombra que se mexesse. Mas quando o sol se pôs completamente, eles ficaram quietos de um jeito estranho. Não era um silêncio normal, era como se tivessem medo de fazer qualquer barulho. O velho notou que os animais estavam todos agitados também. As vacas se juntaram num canto do pasto, todas viradas para a mesma direção, olhando fixo para a mata que ficava nos fundos da propriedade. As galinhas fizeram um escândalo danado antes de se aquietarem de vez, e os porcos ficaram inquietos, resmungando baixinho. Zé acendeu o lampião a querosene,
Nunca tinha gostado muito de energia elétrica, achava que a luz amarelada do lampião era mais aconchegante, e sentou na cadeira de balanço que ele mesmo tinha feito. Estava pensando em pegar o violão para tocar um pouco antes de dormir, como fazia quase todas as noites, quando ouviu o primeiro barulho estranho. Era um som que vinha lá do fundo da mata, meio abafado pela distância e pelas árvores. Parecia com galhos quebrando, mas num ritmo muito regular, como se alguém ou alguma coisa tivesse andando bem devagar pela floresta. Zé prestou atenção e percebeu que o barulho estava ficando mais próximo. No começo, ele pensou que podia ser algum animal perdido. Às vezes aparecia uma vaca fugida de alguma fazenda vizinha, ou até mesmo algum veado descendo do morro para beber água no riacho que passava perto da casa. Mas conforme o som foi se aproximando, Zé percebeu que não era nada disso. Os passos, porque agora ele tinha certeza de que eram passos, tinham um peso diferente. Era como se fosse algo muito grande caminhando, mas tentando não fazer barulho. De vez em quando, além do som dos galhos quebrando, dava para ouvir um arrastar, como se a criatura tivesse dificuldade para se mexer ou tivesse alguma parte do corpo machucada. Zé se levantou da cadeira e caminhou até a beirada da varanda. A lua estava quase cheia naquela noite, então dava para enxergar uma boa parte do terreiro e o começo da mata. Ele forçou a vista, tentando distinguir alguma forma entre as árvores, mas só conseguia ver as sombras que dançavam com o vento. Barulho parou de repente. Um silêncio total tomou conta de tudo. Nem os grilos estavam cantando mais. Era como se a natureza inteira tivesse prendido a respiração, esperando alguma coisa acontecer. Zé sentiu um arrepio subir pela espinha, uma sensação que não sentia desde criança, quando sua avó contava histórias de assombração. Foi então que ele viu a primeira luz. Era um brilho fraco, meio azulado, que apareceu entre as árvores, lá no fundo. No começo, Zé pensou que podia ser alguém com uma lanterna, talvez algum caçador perdido ou até mesmo ladrão tentando se aproximar da casa. Mas a luz não se mexia como uma lanterna comum. Ela ficava flutuando no mesmo lugar, pulsando devagar, como se tivesse vida própria. O velho desceu os degraus da varanda e caminhou alguns metros em direção à mata. Não era covardia, mas uma prudência que os anos de vida no campo tinham ensinado. Qualquer coisa estranha merecia atenção, e sempre era melhor observar antes de agir. A luz começou a se mexer. Não era um movimento rápido, mas um deslizar suave entre as árvores, como se estivesse flutuando a uns 2 metros do chão. Conforme ela se aproximava, Zé conseguiu perceber que não era uma luz só. Eram várias luzes pequenas, agrupadas numa forma que ele não conseguia identificar direito. O som dos passos voltou, agora muito mais próximo. Zé calculou que a criatura, porque agora ele tinha certeza de que era algum tipo de criatura, estava a uns 50 metros da casa. O arrastar ficou mais forte também, e agora dava para ouvir uma respiração pesada, como de um animal grande que estava com dificuldade para respirar. Os cachorros, que até então tinham ficado em silêncio absoluto, começaram a gemer baixinho. Não era um gemido de dor, mas de medo puro. Eles estavam encolhidos atrás da casa, tremendo como se tivessem vendo a própria morte se aproximar. Zé voltou para a varanda e pegou a espingarda que sempre mantinha carregada. Não era por desconfiança, mas todo homem da roça sabia que às vezes apareciam animais perigosos, onças, cobras grandes ou até mesmo cães raivosos. Mas quando ele voltou para o terreiro com a arma na mão, percebeu que aquilo que estava se aproximando não era nada que uma espingarda pudesse resolver. A criatura finalmente saiu da mata. O que Zé viu naquele momento fez suas pernas tremerem e sua boca ficar seca de uma hora para outra. Não era nenhum animal que ele conhecia, nem nada que pudesse existir de verdade. A coisa tinha a forma vagamente humana, mas era muito maior que qualquer pessoa normal. Devia ter uns 3 metros de altura.
O corpo parecia ser feito de sombras que se mexiam, como se fosse fumaça escura que tinha ganhado forma sólida. As luzes que ele tinha visto eram os olhos da criatura. Eram dezenas de pontos luminosos espalhados onde deveria ser o rosto, brilhando com aquela cor azulada que fazia os pelos do braço do Zé se arrepiarem. Não piscavam como olhos normais. Ficavam fixos, todos olhando na mesma direção, todos olhando diretamente para ele. A coisa se mexia de um jeito estranho, como se não tivesse ossos ou músculos. Era aquele movimento que fazia o som de arrastar. Ela não caminhava, mas deslizava pelo chão, deixando um rastro escuro na grama que parecia sugar toda a cor do lugar. Zé tentou levantar a espingarda, mas descobriu que não conseguia mexer os braços. Não era paralisia física. Era como se sua vontade tivesse sido sugada, como se alguma força invisível tivesse tomado controle do seu corpo. Ele só conseguia ficar ali parado, observando aquela coisa se aproximar cada vez mais. A criatura parou a uns 20 metros da varanda. Ficou ali, imóvel, apenas observando o velho homem. Zé podia sentir o peso daquele olhar múltiplo, como se cada um daqueles pontos de luz tivesse penetrando na sua alma, vasculhando suas memórias, seus medos, seus segredos mais profundos. Foi então que ela começou a fazer um som. Não era bem uma voz, mas uma vibração que parecia vir de dentro da própria terra. Era um som baixo, contínuo, que fazia os ossos do Zé doloridos. Junto com essa vibração, ele começou a ouvir sussurros. Não conseguia entender as palavras, se é que eram palavras mesmo, mas de alguma forma sabia que eram direcionados para ele. As imagens começaram a aparecer na cabeça do Zé. Não eram lembranças dele, mas cenas de coisas que ele nunca tinha visto. Viu florestas antigas, muito mais antigas que qualquer mata que existia na região. Viu criaturas caminhando entre as árvores, seres que não pertenciam ao mundo dos homens. Viu rituais estranhos, pessoas vestidas com roupas que não existiam mais, falando línguas que tinham sido esquecidas há séculos. E viu a verdade sobre aquela terra onde ele morava. O sítio do Zé não tinha sido sempre uma propriedade rural, comum. Muito tempo atrás, antes dos portugueses chegarem ao Brasil, antes mesmo dos índios que viviam na região, aquele lugar tinha sido sagrado para seres muito mais antigos. Criaturas que existiam quando o mundo ainda era jovem, quando a fronteira entre o que era real e o que era impossível era muito mais fina. A criatura na sua frente era uma dessas entidades antigas. Ela tinha dormido por séculos, enterrada nas profundezas da terra, mas alguma coisa a tinha acordado. Talvez fosse o desmatamento que acontecia na região, talvez fosse apenas o tempo certo para ela voltar. Zé não conseguia entender direito as imagens que invadiam sua mente, mas sabia que aquilo não era bom. O ser começou a se mexer novamente, mas dessa vez não se aproximou mais. Ele começou a flutuar pelo terreiro, circulando a casa do Zé como um predador que estuda sua presa. Conforme se mexia, deixava aquele rastro escuro na grama, e Zé percebeu que onde quer que a criatura passasse, as plantas murchavam instantaneamente. Os animais entraram em pânico total. As vacas começaram a correr pelo pasto, mugindo de um jeito desesperado. As galinhas fizeram um barulho ensurdecedor dentro do galinheiro, e os porcos começaram a se jogar contra as cercas, tentando escapar. Mas os cachorros continuavam paralisados de medo, gemendo baixinho. Uma criatura completou uma volta inteira ao redor da casa e parou novamente na frente da varanda. Dessa vez, ela se aproximou mais, até ficar a apenas alguns metros do Zé. O velho conseguia sentir o frio que emanava daquele ser. Não era um frio normal, mas algo que parecia sugar todo o calor, toda a vida, toda a esperança de perto dela. Os olhos luminosos se fixaram no rosto do Zé, e ele sentiu como se sua alma estivesse sendo examinada.
A criatura não fazia nenhum movimento agressivo, mas sua simples presença era aterrorizante de um jeito que o homem nunca tinha experimentado. Era um medo primitivo, ancestral, como se cada célula do seu corpo reconhecesse aquilo como algo que deveria ser evitado a todo custo. De repente, a criatura ergueu o que parecia ser um braço. A apêndice era longa demais para ser humana e terminava em algo que lembrava dedos, mas que se mexiam independentemente, como se fossem pequenas cobras. Ela apontou na direção da mata, depois para a casa do Zé e finalmente para ele mesmo. O velho entendeu a mensagem sem precisar de palavras. A criatura estava reivindicando aquela terra. Ela estava dizendo que Zé era um intruso, que aquele lugar não pertencia aos homens, que nunca tinha pertencido. E ela estava dando uma escolha: sair voluntariamente ou ser removido por outros meios. Mas Zé Antônio era um homem teimoso. Tinha trabalhado a vida inteira para conseguir aquele pedaço de terra. Tinha construído sua casa com as próprias mãos. Tinha criado seus filhos ali. Não ia abandonar tudo por causa de uma criatura estranha. Não importa o quão assustadora ela fosse. Com um esforço tremendo, ele conseguiu mexer a cabeça para balançar. Não. Foi um movimento pequeno, quase imperceptível. Mas a criatura percebeu. Os pontos de luz que serviam como olhos brilharam mais forte e o som da vibração aumentou de intensidade. A resposta veio imediatamente. O lampião na varanda se apagou sozinho, mergulhando tudo numa escuridão quase completa. A única luz que restava vinha dos olhos da criatura, criando sombras dançantes que pareciam ter vida própria. O ar ficou ainda mais frio e Zé começou a ver sua própria respiração saindo em pequenas nuvens de vapor. As plantas ao redor da casa começaram a murchar e morrer. A grama ficou marrom, as flores perderam as pétalas e até mesmo as árvores mais próximas começaram a perder as folhas. Era como se a vida tivesse sendo sugada de tudo ao redor da criatura. O ser começou a se mexer de novo, mas dessa vez de uma forma diferente. Ele se expandiu, ficando ainda maior, e outras formas começaram a se materializar ao seu redor. Eram figuras menores, mas igualmente sombrias, que pareciam ser feitas da mesma substância escura. Zé percebeu que não estava lidando com uma criatura só, mas com um grupo inteiro desses seres. As figuras menores começaram a se espalhar pelo terreiro, examinando tudo com curiosidade. Uma delas se aproximou do galinheiro e simplesmente tocou na cerca de madeira. A madeira apodreceu instantaneamente, virando pó. Outra figura tocou no poço, e a água que Zé usava para beber e para dar para os animais ficou preta como tinta. O velho finalmente conseguiu se mexer quando percebeu que as criaturas estavam se aproximando da casa. Não sabia exatamente o que elas pretendiam fazer, mas tinha certeza de que não era nada bom. Com um esforço gigantesco, ele conseguiu dar alguns passos para trás e entrar na casa. Lá dentro, Zé trancou a porta. Não que achasse que isso ia adiantar alguma coisa, mas era um gesto instintivo. Pegou a espingarda e a carregou com munição nova, mesmo sabendo que provavelmente não ia servir para nada. Depois, se encostou na parede e tentou pensar em alguma solução. A casa começou a tremer. Não era um tremor de terremoto. Era algo diferente, como se alguma força invisível estivesse agarrando a estrutura e sacudindo devagar. Os móveis começaram a se mexer sozinhos, as panelas na cozinha faziam barulho e o retrato da falecida esposa do Zé caiu da parede. Do lado de fora, ele podia ouvir os animais numa agonia total. As vacas mugiram de um jeito que ele nunca tinha ouvido, um som de sofrimento puro que cortava a noite como uma lâmina. Os porcos gritavam como se estivessem sendo atacados e as galinhas fizeram um último escândalo antes de ficarem em silêncio total. Zé se aproximou da janela e espiou lá, fora. O que ele viu fez seu coração quase parar. Os animais estavam morrendo.
Não era uma morte violenta, eles simplesmente caíam no chão e ficavam imóveis. Mas o mais aterrorizante era que depois de mortos, eles começavam a se decompor numa velocidade impossível. Em questão de minutos, restavam apenas ossos espalhados pelo terreiro. As criaturas sombrias continuavam se mexendo pelo terreiro, tocando em tudo e destruindo qualquer sinal de vida. Elas se aproximaram da casa e começaram a circular ao redor dela, como se estivessem procurando uma forma de entrar. Uma delas passou a mão na parede externa da casa, e Zé viu a madeira começar a apodrecer do lado de fora. Percebeu que era questão de tempo, até que elas conseguissem entrar. E quando isso acontecesse, ele provavelmente teria o mesmo destino que os animais. Foi então que ele se lembrou de algo. Sua avó, que tinha morrido quando ele ainda era menino, sempre falava sobre coisas estranhas que aconteciam naquela região. Ela dizia que a terra era antiga, que tinha segredos enterrados muito fundo e que às vezes esses segredos vinham à tona. Mas ela também dizia que existiam formas de se proteger, rituais antigos que podiam afastar essas entidades. Zé nunca tinha prestado muita atenção nessas histórias. Achava que era superstição de gente velha. Mas agora, com a morte se aproximando da sua porta, ele tentou se lembrar de alguma coisa útil que a avó tinha ensinado. Ela falava sobre sal. Dizia que o sal era purificador, que criava barreiras que essas criaturas não conseguiam passar. Também falava sobre ferro. Ferro velho, enferrujado, que tinha absorvido anos de trabalho humano. Zé correu para a cozinha e pegou todo o sal que tinha na casa. Não era muito, mas ia ter que servir. Começou a espalhar o sal em volta das portas e janelas, fazendo uma linha contínua. Depois foi no quartinho dos fundos e pegou algumas ferramentas velhas que tinham pertencido ao seu pai. Uma foice, um machado, alguns pregos enferrujados. Quando terminou de fazer as proteções, percebeu que o barulho lá fora tinha diminuído. As criaturas pararam de se mexer, como se tivessem sentido alguma mudança. Zé olhou pela janela e viu que elas estavam todas paradas, olhando para casa com aqueles olhos luminosos. A criatura maior, que parecia ser a líder, se aproximou da porta da frente. Ela estendeu a mão em direção à madeira, mas parou antes de tocar. Ficou ali por alguns segundos, como se estivesse estudando alguma coisa invisível. Depois recuou alguns passos. Zé percebeu que as proteções estavam funcionando. As criaturas não conseguiam entrar na casa enquanto as barreiras de sal estivessem intactas. Mas ele também percebeu que isso era apenas uma solução temporária. Elas não iam embora, iam ficar ali, esperando uma oportunidade. O resto da noite foi o mais longo da vida do Zé. Ele ficou acordado, vigiando as janelas, vendo as criaturas circularem pela propriedade. Elas não tentaram entrar na casa novamente, mas também não foram embora. Ficaram ali, como sentinelas sombrias, esperando. Quando o sol começou a nascer, algo estranho aconteceu. As criaturas começaram a ficar menos sólidas, como se a luz do dia as enfraquecesse. Uma por uma, elas foram se dissolvendo, voltando para a mata de onde tinham saído. A última a ir embora foi a criatura maior, que ficou parada na frente da casa até os primeiros raios de sol tocarem o terreiro. Antes de partir, ela olhou diretamente para a janela onde Zé estava escondido. Mesmo através da vidraça, o velho sentiu o peso daquele olhar e soube que aquilo não tinha terminado. Era apenas uma trégua temporária. Quando o sol ficou completamente visível no horizonte, Zé finalmente saiu de casa. O terreiro era um cemitério. Os ossos dos animais estavam espalhados por todo lado, e onde as criaturas tinham passado, a terra estava preta e estéril. Nada ia crescer naqueles lugares nunca mais. Zé juntou suas poucas coisas essenciais e deixou a propriedade naquele mesmo dia. Não esperou para ver se as criaturas iam voltar na noite seguinte. Sabia que iam. E sabia que da próxima vez elas iam estar preparadas para os seus truques de proteção. Ele se mudou para a cidade e nunca mais voltou àquela terra.
Vendeu a propriedade para um fazendeiro de outra região, mas não contou nada sobre o que tinha acontecido. O novo dono durou apenas 3 meses antes de abandonar o lugar, falando sobre coisas estranhas que aconteciam durante a noite. Desde então, a propriedade mudou de dono várias vezes. Ninguém consegue ficar lá por muito tempo. A mata voltou a crescer sobre a terra cultivada, e a casa de madeira que Zé construiu com tanto carinho está se desfazendo lentamente, tomada pela vegetação. Os moradores da região aprenderam a evitar aquele lugar. Dizem que durante as noites de lua cheia ainda dá para ver luzes estranhas se mexendo entre as árvores. E os mais velhos, que sabem das histórias antigas, fazem questão de avisar os jovens. Existem lugares que não pertencem aos homens e é melhor deixar esses lugares em paz. Zé. Antônio morreu alguns anos depois, já velhinho, na cidade onde foi morar. Mas até o final da vida, ele nunca conseguiu dormir direito durante as noites de lua cheia. Dizia que ainda podia sentir aqueles olhos luminosos o observando, esperando uma oportunidade para terminar o que tinham começado naquela noite terrível no sítio. E talvez ele tivesse razão, porque algumas coisas são antigas demais para serem entendidas e poderosas demais para serem esquecidas. O Senhor João sempre foi um homem trabalhador, daqueles que acordava antes do galo cantar para cuidar da roça. Morava numa casinha simples no interior de Minas Gerais, cercado por morros e mata fechada. Tinha uns 60 e poucos anos, cabelo grisalho e mãos calejadas de tanto trabalho na terra. Era respeitado na região, conhecido por sua honestidade e pelo jeito calmo de falar. Naquela época, João vivia sozinho desde que a mulher tinha falecido, uns 5 anos atrás. Os filhos tinham ido embora para a cidade grande procurar uma vida melhor. Ele não se importava muito com a solidão. Estava acostumado com o silêncio do campo e encontrava paz no trabalho diário com os animais e a plantação de milho e feijão. A propriedade do João ficava no final de uma estrada de terra, bem isolada. A casa mais próxima era da Dona Maria, que ficava a uns 2 quilômetros de distância. Entre as duas propriedades havia uma mata densa que os antigos chamavam de Mata do Sossego, um nome irônico, já que ninguém gostava muito de passar por ali, principalmente depois do entardecer. Foi numa segunda-feira de lua nova que tudo começou. O céu estava tampado de nuvem escura, sem nenhuma frecha de luz. João tinha passado o dia inteiro carpindo um pedaço novo de terra que pretendia usar para plantar mandioca. Quando percebeu, já tinha escurecido e ele ainda estava longe de casa, na divisa da sua propriedade com a Mata do Sossego. O vento começou a soprar de um jeito estranho, mexendo nas folhas das árvores. De repente, João escutou um barulho diferente, um tipo de rosnado que não parecia de nenhum bicho que ele conhecesse. Parou por um minuto, firma a mão no cabo da enxada e ficou prestando atenção. O silêncio voltou, mas ele sentiu um arrepio correndo pela espinha, como se alguém ou alguma coisa tivesse olhando para ele. Besteira da minha cabeça, pensou, e continuou seu caminho de volta para casa, andando mais rápido que o normal. Nos dias que se seguiram, João começou a notar coisas esquisitas ao redor da sua propriedade. As galinhas amanheciam agitadas. O cachorro latia para a mata sem motivo aparente, e de vez em quando ele encontrava rastros estranhos na terra úmida perto do cercado. Não eram pegadas de animais que ele conhecia, pareciam garras grandes e finas que afundavam fundo no chão. Numa noite de quarta-feira, João foi acordado por um barulho forte no telhado, como se algo pesado estivesse andando por cima da casa. O cachorro, que normalmente não calava a boca, quando sentia qualquer coisa diferente, dessa vez estava em silêncio, escondido debaixo do fogão a lenha, tremendo de medo. Deve de ser alguma onça. Tentou se convencer,
mas no fundo sabia que onça nenhuma fazia aquele tipo de barulho, nem deixava aquele tipo de rastro. Na manhã seguinte, João descobriu marcas profundas na madeira da porta dos fundos, como se alguma coisa tivesse tentado arranhar para entrar. 5 riscos paralelos, fundos o suficiente para deixar lascas no chão. Aquilo não era coisa de bicho normal. Seu compadre Zeca veio visitá-lo naquela tarde, trazendo uns quiabo da horta dele. João aproveitou para contar o que estava acontecendo. Você acha que pode ser algum bicho diferente, compadre? Nunca vi esse tipo de rastro por aqui. Zeca, que era mais velho e conhecia todas as histórias da região, ficou sério de repente. João, isso que você está falando parece muito com a história que meu avô contava. Os antigos falavam de uma coisa que vivia na Mata do Sossego. Não é bicho nem gente. Os índios que viveram aqui antes chamavam de devorador de sonhos. Dizem que ela aparece quando alguém da região está perto de morrer. João tentou rir, mas o riso não saiu direito. Isso é coisa de história para assustar crianças, Zeca. Pode até ser, mas por via das dúvidas, eu vou te deixar esse patuá que minha finada avó fez. Os antigos diziam que protege contra as coisas ruins da mata. João aceitou o patuá, um saquinho de pano com ervas dentro, mais para não desagradar o compadre, do que por acreditar naquilo. Pendurou na porta da frente, como Zeca tinha recomendado. Naquela mesma noite, a chuva começou a cair forte, com relâmpago cortando o céu a cada minuto. João estava sentado perto do fogão a lenha, tomando um café, quando a porta dos fundos começou a tremer, como se alguém ou alguma coisa estivesse empurrando com força. O cachorro começou a ganir, se encolhendo ainda mais embaixo da mesa. O coração de João acelerou. Sentiu um medo gelado que nunca tinha sentido antes. As batidas na porta ficaram mais fortes, e entre os trovos ele podia escutar uma respiração pesada, como a de um boi cansado, só que mais estranha. Não era respiração de animal nenhum, que ele conhecia. A lamparina que iluminava a cozinha começou a piscar, a chama dançando como se tivesse vento dentro de casa, até que se apagou completamente. João ficou parado no escuro, apenas com a fraca luz do fogão a lenha iluminando o ambiente. As batidas na porta pararam de repente, e um silêncio mais assustador que o barulho tomou conta de tudo. Então ele viu. Pela fresta embaixo da porta, uma sombra se mexeu. Não era sombra de pés, nem de patas. Eram como dedos longos, finos demais para ser de um ser humano, que pareciam tatear o chão, procurando uma forma de entrar. João segurou a respiração. A criatura do outro lado da porta pareceu farejar o ar, como se pudesse sentir o medo que emanava dele. E então, tão repentinamente como tinha aparecido, a sombra se foi, e João ouviu passos pesados se afastando da casa, em direção à mata. Ele não dormiu naquela noite. Ficou sentado na cozinha, com a espingarda velha no colo, esperando o amanhecer. Quando os primeiros raios de sol entraram pela janela, ele sentiu o corpo relaxar um pouco. Saiu para verificar os arredores da casa e encontrou marcas de garras profundas na madeira da porta e rastros estranhos que seguiam em direção à Mata do Sossego. Naquele dia, João decidiu ir até a cidade para falar com o padre. Não era homem, de muita igreja, mas sentia que precisava de algum tipo de conselho ou proteção que ia além do que ele conhecia. O padre Antônio ouviu atentamente a história. Era um homem estudado que tinha vindo da capital, mas que respeitava as crenças e o conhecimento dos moradores da roça. Seu João, muitas culturas acreditam em entidades da floresta que protegem a natureza. Algumas são benignas, outras nem tanto. O senhor fez algo recentemente que poderia ter perturbado o equilíbrio da mata? João pensou um pouco antes de responder. Bom, eu comecei a limpar um pedaço novo de terra, bem na divisa com a Mata do Sossego. Tinha umas árvores antigas lá que precisei derrubar. O padre assentiu, pensativo. Talvez seja isso. Existem lugares que os antigos consideravam sagrados,
Pode ser que o senhor, sem querer, tenha invadido um desses espaços. E o que eu faço agora, padre? Leve esta água benta e estas velas. Acenda uma em cada canto da sua propriedade. E talvez seja melhor deixar aquela área em paz por enquanto. João voltou para casa antes do pôr do sol, carregando as velas e a água benta. Seguiu as instruções do padre, acendendo as velas nos 4 cantos da propriedade. Se sentiu um pouco bobo fazendo aquilo, mas a essa altura estava disposto a tentar qualquer coisa. A noite passou sem incidentes e João conseguiu dormir algumas horas. Acordou com o canto do galo e se sentiu um pouco mais confiante. Talvez as velas e a água benta tivessem funcionado, pensou. Depois do café, ele foi verificar os animais. Estava todo aliviado quando chegou no galinheiro e encontrou as portas arrancadas e nem sinal das galinhas. O chão estava coberto de pena e sangue e as marcas daquelas garras estranhas estavam por toda parte. João sentiu o sangue gelar nas veias. Aquela coisa tinha voltado e as velas não tinham adiantado nada. Naquela tarde, decidiu visitar Dona Juraci, uma senhora que morava do outro lado do vilarejo e que todos diziam que entendia de coisas que a igreja não explicava. Era uma mulher, negra, já beirando os 80 anos, que conhecia o segredo das ervas e das rezas antigas. Juraci ouviu a história de João com os olhos fechados, como se estivesse vendo a cena que ele descrevia. Isso que está visitando sua propriedade é um ser antigo dessa terra, seu João. Os mais velhos chamava de Curupira às avessa, porque em vez de proteger a mata dos Home, ele ataca os Home para proteger a mata. E tem algum jeito de fazer ele ir embora? Não tem como fazer ele ir embora, porque a terra é dele desde antes dos nossos bisavôs chegar aqui. Mas tem como fazer um acordo. Dona Juraci preparou um pacote com ervas, ossos pequenos, que João preferiu não perguntar de que animal eram, e uma garrafa com um líquido escuro. O senhor vai levar isso até a árvore mais antiga que encontrar na divisa da sua terra com a Mata do Sossego. Vai derramar esse líquido no pé dela e deixar esse embrulho lá. E mais importante, prometa em voz alta que não vai mais mexer naquela parte da mata. Deixa ela crescer de novo. João voltou para casa quando já estava escurecendo. Decidiu que faria o ritual logo na manhã seguinte, pois não queria se aproximar da mata durante a noite. Trancou bem as portas e janela da casa, colocou mais lenha no fogão para manter a cozinha iluminada e sentou-se na cadeira de balanço, espingarda no colo, esperando. Por volta da meia-noite, os barulhos começaram de novo. Primeiro, passos pesados, circulando a casa. Depois, o som de algo arranhando as paredes externas, como se estivesse procurando uma entrada. O cachorro, que tinha sobrevivido ao ataque no galinheiro, estava agora completamente mudo, tremendo embaixo da cama. João escutou o barulho do telhado novamente, como se algo muito pesado estivesse andando por cima da casa. O suor escorria pelo seu rosto enquanto ele apertava a espingarda com força. De repente, um barulho na janela da sala fez seu coração quase parar. Algo estava tentando abrir a janela de fora. Criando coragem, João se levantou e foi até a sala carregando a lamparina. Quando chegou perto da janela, o barulho parou. Por um instante, não se ouvia nada além do crepitar do fogo no fogão a lenha. Então, lentamente, uma sombra começou a subir pelo lado de fora da janela. João ergueu a lamparina, tentando enxergar melhor, e foi então que viu. Por um breve momento, 2 olhos vermelhos brilhantes o fitaram através do vidro. Não eram olhos de gente nem de bicho conhecido. Eram grandes, sem pálpebras, e brilhavam com uma luz própria, como brasa acesa. João deu um passo para trás, derrubando a lamparina no chão. O vidro se quebrou e o querosene pegou fogo rapidamente, espalhando-se pelo tapete. Em pânico, ele conseguiu apagar a chama com uma coberta velha, mas quando olhou novamente para a janela, não havia nada lá.
O resto da noite foi um tormento de barulhos e sombras. João não conseguiu mais dormir. E quando os primeiros raios de sol finalmente apareceram, ele se preparou para seguir o conselho de Dona Juraci. Com as mãos tremendo de cansaço e medo, pegou o pacote de ervas e a garrafa com o líquido escuro. Hesitou por um momento, mas então respirou fundo e saiu de casa, rumo à divisa da sua propriedade com a Mata do Sossego. Caminhou pelo trilheiro até chegar na área que tinha começado a limpar. Procurou a árvore mais antiga que conseguiu encontrar, um jequitibá enorme que devia ter mais de 100 anos e que ele tinha deixado de pé por respeito à sua beleza e imponência. Parado na frente da árvore, João sentiu como se a floresta inteira estivesse observando ele. O vento tinha parado completamente e nem o canto dos pássaros se ouvia. Um silêncio pesado, quase palpável, tomou conta do lugar. Com as mãos ainda tremendo um pouco, João abriu a garrafa que Dona Juraci tinha preparado. O cheiro era forte, uma mistura de ervas, terra úmida e algo metálico que lembrava sangue. Derramou o líquido ao redor do tronco da árvore, como tinha sido instruído, e depois colocou o pacote de ervas e ossos numa reentrância entre as raízes expostas. Respirando fundo, ele então falou em voz alta: "Eu prometo que não vou mais mexer nessa parte da terra. Vou deixar a mata crescer de novo aqui. Esta terra é sua, desde muito antes de ser minha." Por um momento, nada aconteceu. Então, lentamente, o vento começou a soprar novamente e os pássaros voltaram a cantar. João sentiu como se um peso saísse dos seus ombros, como se algo invisível tivesse aceitado seu acordo. Nos dias que se seguiram, não houve mais barulho estranho durante a noite, nem marcas de garras ao redor da casa. O cachorro voltou a dormir tranquilo, e João conseguiu repor as galinhas que tinha perdido, comprando algumas de um vizinho. Como prometido, ele deixou aquele pedaço de terra em paz. Com o tempo, a vegetação começou a retomar o espaço, e em alguns meses já não dava mais para ver que alguém tinha tentado limpar aquela área. João nunca contou a história completa para ninguém, além do compadre Zeca, do padre Antônio e da Dona Juraci. Quando os filhos vinham visitá-lo da cidade e perguntavam por que ele tinha deixado aquele pedaço de terra sem uso, ele apenas dizia que era para preservar um pouco da mata. Os anos foram passando e João foi envelhecendo. Tornou-se ainda mais quieto e observador. Desenvolveu um respeito ainda maior pela natureza ao seu redor, nunca tirando mais do que precisava, sempre agradecendo em silêncio pelos frutos que a terra lhe dava. Uma noite, já com mais de 80 anos, João foi dormir depois de um dia tranquilo de trabalho leve na roça. Tinha sentado na varanda até tarde, contemplando a Mata do Sossego à distância, que agora já tinha avançado um pouco mais para dentro da sua propriedade. Não porque ele tivesse abandonado o trabalho, mas porque ele mesmo tinha plantado algumas mudas de árvores nativas, estendendo a área preservada para além do que havia prometido anos atrás. Quando acordou no meio da noite, não foi com medo, como antigamente. Foi com uma sensação estranha de que não estava sozinho no quarto. Abriu os olhos devagar e viu, parado ao pé da cama, uma forma alta e escura que bloqueava a luz da lua que entrava pela janela. Em vez de medo, João sentiu uma estranha paz. Sabia quem ou o que era aquela presença. A criatura não fez nenhum movimento brusco, apenas ficou lá, como se estivesse observando ele. João se sentou na cama, seus ossos velhos estalando com o esforço. Olhou direto para onde deveriam estar os olhos da criatura e falou com voz calma: "Vim cumprindo minha promessa todos esses anos. A mata está até maior agora." A criatura inclinou levemente o que parecia ser sua cabeça, num gesto que lembrava um aceno de reconhecimento. Então, lentamente, estendeu uma das suas mãos, ou algo semelhante a uma mão, com dedos longos demais,
e garras afiadas. Mas não era um gesto ameaçador. João entendeu naquele momento. A criatura não tinha vindo para atacá-lo. Estava ali para levá-lo. Seu tempo na terra tinha chegado ao fim. E, de alguma forma, o guardião da mata do sossego tinha vindo para guiá-lo na passagem. Com uma tranquilidade que surpreendeu a ele mesmo, João estendeu sua mão enrugada pelo tempo e pelo trabalho e a colocou sobre a garra estendida da criatura. Uma luz suave, esverdeada, começou a emanar do ponto onde se tocaram. Na manhã seguinte, quando o filho mais velho de João, que tinha vindo visitá-lo naquela semana, entrou no quarto para chamá-lo para o café, encontrou o pai deitado na cama com uma expressão serena no rosto, como se tivesse adormecido em paz. Suas mãos estavam cruzadas sobre o peito, e entre elas havia uma folha verde de uma espécie que não crescia na propriedade, apenas na parte mais densa da mata do sossego. O filho chamou os irmãos e juntos organizaram o enterro do pai. Seguindo um pedido que João tinha feito anos antes, o enterraram num pequeno monte na divisa da propriedade com a mata, embaixo do Jequitibá antigo. Os anos se passaram e a família acabou vendendo a propriedade para pessoas da cidade que queriam um sítio para passar os fins de semana. Os novos donos logo notaram que algo estranho acontecia ali. Sempre que tentavam expandir a área cultivável em direção à mata do sossego, as ferramentas quebravam misteriosamente, os tratores enguiçavam sem explicação, ou eles simplesmente se sentiam tão mal perto daquela divisa que desistiam da ideia. Com o tempo, a história do velho João e do acordo que ele tinha feito com a criatura da mata virou lenda na região. Os antigos dizem que nas noites de lua nova, quando o céu está completamente escuro, é possível ver duas sombras caminhando juntas na divisa entre a propriedade e a mata do sossego. Uma de um homem velho, de passos lentos mas firmes, e outra, muito mais alta e estranha, com braços longos demais e dedos que quase tocam o chão. Dizem também que desde então a mata do sossego tem crescido um pouquinho a cada ano, lenta mas firmemente retomando o espaço que um dia foi dela. E que as pessoas que respeitam esse avanço, que não tentam impedir que a natureza siga seu curso, são protegidas de todo o mal, enquanto as que desafiam a vontade da mata e da criatura que aguarda acabam enfrentando coisa que é melhor nem contar. É assim que acontece no interior. A gente aprende a respeitar os mistérios da terra e o segredo que ela guarda. Porque tem coisa que a gente nunca vai entender completamente, e é melhor assim. Tem história que precisa ficar enrolada na sombra da noite, só sendo contada em volta da fogueira, no sussurro do vento que balança as folhas das árvores antigas. O senhor João sabia disso. E agora, dizem os mais antigos, ele mesmo virou parte dessa história, guardião junto com a criatura, protegendo a mata do sossego e o segredo que ela carrega desde muito antes de qualquer um de nós pisar nessa terra.